dizendo aqui que as providências jurídicas de queixa-crime, representação criminal, disposição para quantos exames forem precisos, biológico, DNA, o que for, eu tomei hoje perante o STF, a Procuradoria da República e a Polícia Federal. Mas aqui, esta casa tem que dar uma resposta política. E a resposta política é: ou vocês têm um parlamentar estuprador e merece ser caçado e preso, ou você tem dois criminosos abjetos que precisam ser caçados e presos. Não existe meio do caminho, não existe perdão, não existe desculpa. Nós precisamos urgente que o Congresso Nacional dê uma resposta. Não acusaram, não tem vítima, não tem produto do suposto crime, eu estou à disposição. Não conheço vítimas, nunca pratiquei nenhum ato que desabone a minha conduta, nunca fiz sexo com menor na minha vida. Eu quero dizer aos senhores que eu tenho um maior respeito pelas funcionárias domésticas, que na minha casa as que passaram com muita honra, todas viraram amigas da família. Quero dizer que na minha vida eu sempre tive muito respeito às mulheres. Ano passado apresentei um projeto de lei de castração química para estuprador, que já foi inclusive como adendo aprovado. Eu tenho uma vida voltada ao combate ao crime. A união de criminosos de Alagoas com criminosos da República inventaram essa fake news, inventaram essa coisa abjeta, vil, repugnante. Eu só quero a verdade, a celeridade e a justiça. Passei o momento mais difícil da minha vida, com exceção da morte da minha filha e do meu pai, quando tive que ler um relatório de mais de 4.000 páginas, sendo acusado por dois criminosos, sem saber do que se tratava. Mas Deus é tão bom Pai comigo, e eu quero agradecer à imprensa do meu Brasil, porque dois jornalistas chegaram até mim e disseram: olha, eles vão acusar o senhor de estupro de uma pessoa que trabalhou na sua casa, engravidou e foi para o Rio de Janeiro. Lendo o relatório e pensando, veio na minha mente um fato. Eu tenho um primo juiz, que é um homem de bem, o juiz mais conhecido no combate ao crime organizado em Alagoas. E ele morou a vida toda na casa do meu avô, que se chamava desembargador Alfredo Gaspar de Mendonça, e eu herdei o nome dele acrescentando o neto. Meu avô morreu e ele foi morar com a minha avó. E lá, ele, com 15 anos, e a moça, ele me falou, tinha 21, mantiveram relação sexual. Essa moça engravidou e ele não sabia, nunca mais a viu. E essa moça casou, depois com outro, e teve uma filha, que eu não vou citar o nome dela aqui, porque ela já se expôs demais. E essa filha cresceu. Quando ela tinha 22 anos, em 2012, ela foi prestar um depoimento para entrar num programa de proteção à testemunha. O marido dela tinha sido assassinado por uma quadrilha, e ela ia ser morta. Uma promotora levou ela até a vara do combate ao crime organizado, e quando ela entrou na vara, viu a foto dos juízes integrantes dessa vara de combate ao crime organizado. Olhou para esse meu primo e disse: a esse eu não presto depoimento. E a promotora ficou abismada: por que não presta? E foi conversar com ela. E ela contou a história dela. É que a minha mãe trabalhava na casa do avô dele, ela teve uma relação com ele, eu nasci, mas a gente nunca quis nada com ele. Ligaram para esse meu primo, que é uma pessoa de bem, ele estava em Recife, veio, conversou com ela e se prontificou a fazer o exame de DNA. Essa moça entrou no programa de proteção à testemunha, depois saiu o exame e eles mantiveram contato e até hoje continuam com contato. Ela teve 3 filhas, essa moça, uma de 24, uma de 8 e tem um recém-nascido novinho. Ela hoje é filha do meu primo, eles têm relação familiar. Eu não sei de onde tiraram essa loucura, querendo me imputar algo que eu não fiz
e que o meu primo também não tem nenhuma responsabilidade. Hoje eles vivem juntos, apesar dela morar no Rio de Janeiro e ele morar em Maceió. Eu quero pedir desculpa a ele e a essa família que está sofrendo também. Foram expostos de maneira vil. Como é, Soraya, que você é relatora de uma lei misoginia, posando de ética e cometendo um crime como esse? Como é que você expõe famílias sabendo que você está praticando crime? Isso é uma vergonha. Mas vou dizer aos senhores, eu, Alfredo Gaspar, estou aqui de cabeça erguida, com a consciência tranquila, que podia ser essa família ou podia ser qualquer outra família. Eu nunca cometi fato nem semelhante nem assemelhado, mas fui o parlamentar brasileiro que ficará marcado para a história com essa vilania. Digo, Lindenberg Farias, você praticou crime grave. Soraya Tronic, você praticou crime grave. Vocês estão sendo desmascarados. Já coloquei o exame de DNA dela, por sorte o meu primo tinha, e o depoimento dela. Mas me parece que estão falando que não é ela, é a filha dela, que nunca foi lá. Não tem problema, seja quem for. Esse fato aconteceu há 40 anos, e eles trouxeram como se tivesse acontecido ontem. Ela tem 42 anos. Mas reconhecida pelo meu primo foi em 2012, quando ela foi entrar num programa de proteção à testemunha. E meu primo paga pensão para o neto, ou é para a neta, essa neta de 8 anos. Então, aproveitando a política de Alagoas safada, de gente conhecida nacionalmente, com 2 criminosos chamados Lindenberg e Soraya, assacaram essa vilania contra um homem de bem. Eu não descansarei enquanto isso não for encerrado com a prisão e cassação de Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Muito obrigado. Eu estou com um tom de revolta porque não dá para não ter revolta com a coisa abjeta como essa. Estou pronto para perguntas. Olha, eu não estou nem contra nem a favor, eu só posso dizer que a relatora do projeto é uma criminosa porque praticou crime contra mim. E eu faço questão de não descansar enquanto isso não chegar ao final, ela não for caçada e presa. Qual foi a primeira pergunta? Olha, você acredita que o que aconteceu comigo foi ganhar, se isso pode dizer, 80 mil seguidores e uma reação de solidariedade absoluta num país inteiro, porque isso foi um ato tão baixo, um ataque tão covarde, tão descarado de coação no curso do processo que o povo brasileiro identificou. Mas prejuízo não foi na minha imagem, prejuízo foi no meu coração e no coração da minha família. Deputado, o senhor citou a política de Alagoas. O senhor acha que algum adversário político pode ter dialogado com os dois que fizeram a acusação? Mas olha a sua pergunta, pode não, dialogou. E eu vou apontar o dedo para esse elemento criminoso, mas tudo tem o seu tempo. Mas foi algum político que chamou dois, pessoas, só que o senhor precisa falar. Eu não tenho dúvida que foi um ataque coordenado saído de Alagoas com o PT a nível nacional. Foram 6 meses de investigação na minha vida, não encontraram nada. Eu ainda não lancei pré-candidatura para nada. Eu estou vendo pela primeira vez na vida como a política brasileira liderada pelo PT, Lindenberg e Soraya é nojenta. Eu não sei nem o meu futuro de amanhã. O que eu sei é o que eu estou sentindo hoje. Por favor, a senhora pode me dizer quais foram essas pessoas que eu falarei item a item. O relatório do PT indiciou 130, o meu relatório indiciou 216 com pessoas do governo Bolsonaro e do governo Lula. Me diga o nome dessas pessoas que eu digo fato a fato. Uma das pessoas que o Augusto está usando
Olha, deputado petista não está com muito crédito em relação a mim, não. Mas eu vou falar do Zétel. Não temos nada do Zétel. O que temos é notícia de jornal. Zétel é um crime. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!